Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com segurança, vender mais e, claro, se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E no nosso tema deste episódio, eu vou falar sobre as 3 formas para você aumentar o seu faturamento com a pressurizada. Isso mesmo, para você aí que já trabalha com a pressurizada, então esse episódio está imperdível. No vídeo de hoje, então, eu vou trazer 3 formas mais eficientes, tá? Existem várias, mas aqui eu vou trazer as 3 formas mais eficientes de aumentar agora o seu faturamento com a pressurizada. Claro que isso não quer dizer que você precise ficar preso em uma delas. Ah, vou usar só uma forma ou outra. Não, muito pelo contrário, você pode usar as 3 formas de acordo com cada situação, com cada cliente, com cada venda, ok? Então, nosso conteúdo está muito imperdível. E por que que isso é tão importante, né, para o profissional da estética? Primeiramente, eu sempre costumo dizer, né, que nós, além de sermos profissionais técnicas e clínicas, nós também somos o quê, gente? Empresárias, empreendedoras, não é mesmo? Donas do nosso próprio negócio. E aí é que está o grande segredo, porque você dominando isso, você entendendo essas formas, né? Isso vai fazer com que você aumente o seu fluxo de caixa, ou seja, aumenta as suas vendas, o seu faturamento e com isso faça que você tenha muito mais liberdade aí, né, nas suas contas, ok? Segunda coisa bem importante, você fideliza o seu cliente, ou seja, você vai aumentar a permanência do seu cliente na clínica. E já já você vai saber como. Você vai aumentar também a sua agenda. Basta de agenda vazia, você vai conseguir aumentar e muito a sua agenda, ok? E diversificar aí os serviços, né? Ou seja, você vai ter possibilidade de ter novos públicos, abrir novos nichos de mercado. E muitos profissionais aí nesse momento devem estar pensando, né? Ah, doutora, mas será? O cliente normalmente já não quer pagar, né? Eu acho que ele não vai pagar mais caro, ou uma outra proposta de tratamento, ou eu acho difícil eu implantar alguma coisa que faça o meu cliente trazer um novo cliente. Tudo isso daí são objeções que eu escuto aí no dia a dia, né, dos profissionais da estética. Mas tenha certeza que se você continuar fazendo esse tipo de coisa que eu vou te falar aqui, você não terá aumento de faturamento, que é o seguinte: baixar preço. Tem muita gente que quando o faturamento começa a baixar, começa a ficar desesperada e faz o que? A primeira coisa começa a fazer promoção de tudo, né? Você olha o Instagram ali, você vê aquele monte de promoção, parece uma feira. Não faça isso. Então, baixar preço, não é algo positivo, não é algo assertivo de se fazer, tá? Outra coisa também que não é interessante fazer, que é um jeito bem errado, é você empurrar serviços para o seu paciente, sem entender esse paciente, né? Você, de repente, o paciente está fazendo tal coisa, você já quer empurrar um outro serviço, isso não é legal, porque isso mostra desespero e muitas vezes você está vendendo algo que nem esse paciente precisa. Então, esse paciente, ele se sente, esse cliente se sente um pouco invadido, né? Olha, estou me sentindo incomodada. Eu venho aqui, ficam me empurrando um monte de coisa para eu comprar. Eu não quero, só quero fazer o que eu estou fazendo aqui no momento. Ou só posso fazer, né, o que estou fazendo aqui no momento. Então, esse daí também é um jeito que não deve ser feito. E a terceira forma bem errada, né, de tentar reverter isso é o quê? Oferecer serviços e não
o benefício da transformação. O que que significa isso? Você começar a vender de forma errada. Ou seja, eu vou, por exemplo, vender um tratamento de gordura localizada. Ao invés de eu vender o que ele promove, a transformação dele, eu começo a bater em cima da tecla da gordura localizada. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente sobre isso daí, porque eu vou te ensinar como que você vai mudar essa sua técnica de abordagem e, consequentemente, você vai mudar a sua técnica de vendas. E isso daí vai fazer muita diferença, ok? Preparadas aí? Então, se você está com baixo faturamento, agora eu vou te mostrar as 3 formas mais assertivas para que você reverta já a partir de agora e comece a aumentar o seu faturamento. Corre lá, pega seu caderno, sua agenda, aquela caneta lá especial e vamos começar a anotar tudo aqui, porque eu já vou iniciar. Bom, primeira coisa que você precisa, né? Você precisa começar a criar autoridade. Então, como que você faz isso? Você vai precisar começar a apresentar resultados nos seus clientes atuais, né? Que você precisa fazer? Você precisa, então, entender esse seu paciente, ter um conhecimento muito bom daquilo que você está aplicando, um conhecimento anatômico, fisiológico, farmacológico, para que de fato você consiga trazer para o seu paciente o que? Uma transformação. Tudo bem? Ok, trouxe uma transformação, tive um resultado. Eu preciso ter isso documentado. De que forma, doutora? Ora, você tem que ter um local dentro do seu consultório, da sua sala, da sua clínica, que é um local específico, sempre com o mesmo fundo, sempre com a mesma luz, para que você faça o quê? As suas fotos de antes e depois certinhas, bem direitinha, catalogadas, né? Com a data correta do antes e depois, a mesma posição, de preferência, né? Se o paciente puder vir, inclusive com o mesmo biquíni ou a mesma lingerie, é bem interessante também, tá? Fazer isso daí e tirar sempre nas mesmas posições. Ótimo. Ali você já vai ter o quê? Ali você já vai ter um documento de antes e depois, né? Lembrando, gente, que é muito importante você ter a autorização de imagem da sua paciente, ok? Então, existem termos de livre consentimento e termos de autorização de imagem, que você precisa ter isso aí junto com o seu material na sua clínica. E aí, mediante, né, quando você já fecha esse tratamento, essa paciente já assina. Então, você já sabe que aquela paciente você vai poder utilizar de forma íntegra a imagem dela, né? E aí você vai começar a fazer a divulgação e você vai começar a fazer o seu jardim, né? Como eu chamo, que são o quê? As suas redes sociais. Então aí é importante que você tenha o seu Instagram, que você tenha o seu Facebook profissional e que você faça essas postagens, né? Do antes e depois e descrevendo ali o que foi feito. Claro que você não precisa entregar a receita do bolo, né? Mas você colocar ali, olha, tratamentos com associações inteligentes, enfim, um textozinho legal, nem muito grande, nem muito pequeno ali, e venha me conhecer, marque a sua consulta, estou esperando por você, algo do tipo, convidando essa paciente, né? Então você vai construindo isso daí, tá? Então, isso daí é um passo muito importante. Dentro disso, gente, para que você tenha de fato um resultado, né, você precisa o quê? Tratar essa sua paciente de forma holística, praticando o que nós chamamos de uma estética integrativa. E o que significa isso, doutora? Significa que eu começo a cuidar da minha paciente, a entender a minha paciente no momento em que eu tenho meu primeiro contato com ela. É muito importante, gente, desde o primeiro contato com a paciente, né, você já saber como que você vai lidar com aquela paciente, já ter uma sensibilidade. E claro que na maioria dos casos você vai fazer esse papel, né, você vai utilizar esses recursos
durante a sua consulta. A consulta, ela é um momento, né, que eu chamo de é um relacionamento, é o início do relacionamento com a sua paciente. E ali é onde você vai criar os laços com essa sua paciente. Você vai fazer um pacto ali com ela. Um laço de cuidado, um laço de confiança que ela vai ter em você. E tudo isso vai gerando o quê? Segurança para a sua paciente e vai aumentando a sua autoridade, ok? E aí você começa a tratar desta paciente. Nessa consulta, o que que é muito importante, né? Obviamente, você escutar essa sua paciente para você entender qual é a queixa dela, a queixa física. Mas por trás desta queixa física, sempre tem algo que a motivou a estar ali na sua frente naquele momento. Sim ou não? Né? Então, por quê? Porque talvez ela já esteja carregando isso há tanto tempo. E por que que ela resolveu só agora tratar dessa disfunção estética? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que ela nunca pensou em fazer toxina botulínica, que ela já tem as expressões dela ali durante bastante tempo, ela já tem os vincos dela e de repente ela resolveu fazer essa toxina botulínica. Por que que ela resolveu? É importante você saber isso. Ah, ela resolveu porque ela está fazendo, por exemplo, ela vai completar 40 anos e ela quer estar linda na festa dela. Olha, que motivo especial. Então você já captou e você entendeu qual é o gatilho dela. É uma mulher que está completando 40 anos. Nesta fase, ela já sabe que ela não está tão jovenzinha e ela se sente bonita e ela quer o quê? Prolongar a jovialidade dela. E olha como se abre a perspectiva disso, as possibilidades disso, gente. Por quê? Porque se eu tenho uma mulher de 40 anos que quer fazer uma toxina porque quer estar mais bonita para o aniversário dela, óbvio que eu posso indicar muitíssimas outras coisas para ela. Claro que eu posso propor a ela a fazer, no mínimo, um skin booster, ou eu posso propor a ela, né, a fazer um preenchimento que vai ficar muito bem para ela também, né? Nessa idade já se começa a ter o quê? Um sulco aqui na região, né, nasogeniana, o famoso bigode chinês, ou eu posso propor a ela, né, para fazer o quê? Uma hidratação nos lábios. De repente não precisa nem ser um preenchimento, mas aos 40 anos uma mulher já tem a perda do corpo dos lábios. Ela já tem aquela perda de colágeno, já tem a perda de hidratação e, consequentemente, de volume labial. Então, imagina, você já começa a conversar, você pode mostrar aquelas fotos, né, que você já tem de antes e depois de mulheres parecidas com ela, que você fez algo mais discreto, mas que realçou, que remoçou. Então, gente, vocês não imaginam quantas pacientes que já sentaram na minha frente simplesmente para fazer toxina botulínica e acabaram fazendo preenchimento, bioestimulação de colágeno, além da toxina botulínica, né? Algo, por exemplo, que ela iria consumir ali um ticket médio de R$ 1.200 e acabou consumindo 3, 4 mil reais. Por quê? Porque eu comecei a puxar dela qual é o verdadeiro gatilho dela, né? Algo muito importante também, nesta consulta você precisa entender, conhecer, né? Qual é a disponibilidade de tempo dessa sua paciente? Ela tem tempo para se cuidar? Ela não tem tempo para se cuidar? Qual é a atividade dela? Porque, por exemplo, se ela é uma atleta, por exemplo, né? Ah, eu sou uma atleta, eu sou uma personal trainer que dou aula todos os dias na praia. É uma paciente que a gente precisa cuidar e saber qual é o procedimento adequado que nós podemos, né, oferecer para essa paciente. Por quê? Porque ela está sempre exposta ao sol, ou então fazer um planejamento mais adequado, né? Eu trato inúmeras personal trainers e a gente tem momentos que elas falam: olha, eu tô de férias,
ou já está mais no inverno, agora eu posso fazer. Então, é coisa que você precisa explicar para ela, ok? Bom, outra parte muito importante é o que, gente? É a questão da disponibilidade financeira dessa sua paciente. É importantíssimo você saber qual é a possibilidade dela, né? E obviamente que você não precisa perguntar isso diretamente, mas você começa a pesquisar ali nessa conversa, né? E aí você começa a ver onde ela vai, onde ela frequenta, o que que ela gosta. Então você já começa a ter um termômetro, mais ou menos, né? De qual é a disponibilidade financeira, as condições financeiras dessa sua paciente. Por quê? Não adianta nada você, né, fazer um planejamento muito caro, por exemplo, para uma paciente, e a hora que ela vira aquele planejamento, ela vai se frustrar e vai achar que, eu poderia fazer só uma coisinha disso tudo que a doutora me passou, mas, já que é tudo muito caro, então isso não é para mim, eu não vou nem fazer. Então, tome cuidado com isso. Quando você entende qual é a condição financeira daquela paciente naquele momento, você pode propor algo do tamanho dela, do tamanho da possibilidade dela naquele momento, né? Às vezes é até uma paciente que tem uma disponibilidade maior, mas naquele momento talvez ela esteja investindo em uma ou outra coisa, naquele momento talvez ela não queira fazer aquele investimento, mas você não vai perder a sua cliente por conta disso. Você vai entender até onde ela pode ir, né? Até quanto ela está disponível para investir naquela mudança, naquele tratamento, né? Até quanto aquilo é importante para ela, é prioritário para ela, ok? E aí também entra algo muito importante que está diretamente ligado com isso, que é a sua técnica de vendas. Isso mesmo. A maioria dos profissionais não utilizam técnicas de vendas, né? Acha que somente vai fazer a consulta, vai diagnosticar, o preço é esse e acabou, o paciente vai comprar. Não, nós também precisamos utilizar técnicas de vendas. E uma delas, temos inúmeras, e uma delas eu vou abrir aqui para vocês, né? E é o quê? Pare de vender o seu tratamento. Você tem que parar de explicar para sua paciente que aquele seu tratamento é o melhor lipolítico que você está usando, que esse lipolítico ele é adrenérgico e ele vai atuar de tal forma e a cafeína vai ficar, ela é de ação prolongada de não sei quantas horas. Isso não interessa para sua paciente. Isso não interessa para ela. O que que interessa para ela? É entender o custo que ela vai ter de não ter o seu tratamento. Vou explicar. Uma vez que você entende qual é o gatilho que a trouxe até você, olha só, a partir do momento que você trouxe, que você sabe qual é o gatilho que a trouxe até você, então vamos voltar lá na nossa paciente de 40 anos que vai fazer aniversário, certo? Então ela veio procurando, né? O que? Ela veio procurando ali uma toxina botulínica. E aí o que que você pode oferecer para ela a mais para ela, né? Você pode utilizar essa técnica de venda, de mostrar para ela qual é o custo dela, por exemplo, não fazer um tratamento de bioestimulação de colágeno desde já. Olha só, olha que interessante. E aí você pode explicar para ela: olha, normalmente mulheres a partir de 38, 40 anos ou até antes, né, já iniciamos um tratamento de bioestimulação de colágeno. O que que significa isso? O que que é isso? E aí você vai explicar para ela quais são os benefícios, né, deste tratamento. Esse tratamento, quando você começa a fazer esse tratamento, você futuramente não vai precisar fazer preenchimentos muito grandes e ficar, por exemplo, né, parecendo um fofão
que muita gente faz preenchimento e fica parecendo um fofão. Você não vai precisar chegar num local, encontrar suas amigas e todo mundo ver que você fez algum preenchimento, que você fez alguma coisa no rosto. Você não vai precisar correr o risco de mudar a sua fisionomia. Você não vai envelhecer tão rapidamente como acontece depois dos 40 anos. Você vai envelhecer mais lentamente. Olha, quando você tiver 45 anos e você estiver fazendo anualmente a bioestimulação de colágeno, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar com as suas amigas que estão com 45 e você vai estar com carinha de 40, 41 anos ainda. Entende? Olha que interessante. Por que eu tô citando isso? Porque esta mulher, ela está querendo passar o aniversário dela de 40 anos como bem, muito provavelmente ela vai receber as amigas, ela vai receber amigos, ela vai receber familiares, então ela quer se mostrar jovem, mais jovem, né? Entendem? Você capta aquele gatilho e você começa a trabalhar em cima daquele gatilho. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar, né, que é uma paciente, por exemplo, que tem uma gordura localizada no abdômen ou uma flacidez no abdômen, que ela se sente mal toda vez que ela vai à praia. Toda vez que ela tem que ir à praia com amigos, por exemplo, ir ao clube, à piscina, ela não gosta, ou ela coloca um maiô, e ela é até jovem, ela tem até um corpo bonito, mas a barriga depois da maternidade, ela não ficou mais como era antes, e isso a incomoda muito. E quando você descobre isso, o que você vai mostrar para ela? Você vai dizer para ela: imagina, depois do tratamento, você poder colocar aqueles biquínis que você vê que você sempre é louca para comprar. Você pode comprar o seu biquíni, você vai poder ir à praia com o seu marido, com as suas amigas e utilizar um biquíni, tomar sol de biquíni, não estar preocupada se alguém está vendo, se está aparecendo, que porque você vai estar bem, você vai estar sem gordurinha na barriga ou sem a flacidez ou sem um umbigo triste. Então você começa a mostrar para sua paciente quais são os benefícios que ela vai ter, ela fazendo aquilo, que é exatamente o que ela está procurando, é o que? Sentir-se melhor. E por um outro lado, você pode mostrar, né? Qual é o custo dela não realizar? Você vai continuar tampando a barriga, você vai continuar evitando ir a uma festa na piscina, a um churrasco com a família que vai ter uma piscina, vai ficar evitando ir à praia com seu marido, porque vai encontrar outras amigas que estão retinha, que estão, né, que estão usando biquíni e você não. Então, entendem? A gente começa a trabalhar esse tipo de técnica, né? E, obviamente, gente, que tudo isso é utilizado de forma íntegra. E por que eu falo que é de forma íntegra? Porque verdadeiramente você vai estar, né, realizando essa transformação nessa paciente. Você vai estar ajudando de fato essa paciente a realizar esse grande sonho dela. Por quê? Porque muitas vezes ela não quer se submeter e nem pode se submeter a uma cirurgia, por exemplo, mas com um procedimento de pressurizada, lipolítica, onde o bioestimulador de colágeno, você consegue facilmente melhorar essa condição da sua paciente, né? E melhorar a ponto dela conseguir sim ir a uma praia, vestir um belo biquíni e não se sentir mal. E é muito lindo quando isso acontece. Então, quando nós utilizamos essas técnicas de vendas, né, elas têm que ser íntegras. Íntegras no sentido que sim, que verdadeiramente você tem a capacidade de tratar, você tem autonomia, né? Você sabe qual é a conduta terapêutica correta e você já tem esse tipo, né, de tratamentos, de resultados comprovados, até porque você vai mostrar para ela, né? Assim como a paciente de 40 anos, você já vai ter resultados de rejuvenescimento de outras pacientes, até mais velhas do que ela.
né? Até mais maduras do que ela. Então, isso tudo aí faz parte da integridade do nosso serviço, da nossa transformação, ok? Então, essa técnica é bem interessante. Pare então de vender os seus tratamentos, de vender o seu procedimento. Ninguém quer saber como é o procedimento, o que que você usa. Não. Claro que você vai identificar o que que você está utilizando, mas o mais importante é você entender qual é o benefício que ela está procurando, né? Ela veio ali por quê? Qual é o sentido dessa visita? Ela não foi lá por nada. Ela foi ali porque ela quer se sentir melhor, porque algo aconteceu ou algo vai acontecer. Ok? Você descobrindo isso daí, você vai fechar muito mais facilmente os seus tratamentos com integridade. Perfeito? Bom, outro ponto bem interessante aqui para você aumentar o seu faturamento é o seguinte: você fazer pequenos ajustes, tá? Pequenos e periódicos ajustes no seu preço. Então, a cada 90 dias você pode fazer pequenos ajustes no seu preço, né? E isso é muito importante, até porque nós temos a tendência, nós profissionais da estética, de não subir a nossa tabela, embora paguemos aí mais caro, né? Em determinados insumos, em produtos, a gente acaba não repassando isso daí para nossa tabela, mas é importante a gente repassar. Então, a minha sugestão é que você faça pequenos e periódicos ajustes na sua tabela. Não precisa ser algo muito alto, pequeno mesmo, mas que você faça isso constantemente. O seu paciente não vai sentir, né, que você subiu ali pouca coisa e você vai corrigindo aí a sua tabela até para que você não fique, né, com déficit aí no momento de você fazer a sua contabilidade, tá ok? Bom, outro ponto bem importante é o quê? Você começar a praticar o que a gente chama de upsell. O que é isso, doutora? É você conseguir fazer, né, o upsell para suas clientes atuais, ou seja, vender novos serviços para quem já é sua paciente, para quem já está dentro da sua clínica. Então a gente chama de upsell, ok? É uma nomenclatura em inglês que a gente chama upsell. É dizer o seguinte: aquela paciente que está fazendo um determinado tratamento, você vai oferecer um outro tratamento já que ela está ali. E você pode colocar algumas vantagens em cima desse tratamento, tá? Normalmente, eu gosto muito de entregar, por exemplo, né, o benefício de, você vai fechar, já que você está fazendo determinado tratamento, você tem a indicação para um outro tratamento e você estando aqui, você já fechando esse outro tratamento aqui, eu vou te dar de presente tal coisa. Isso daí é bem interessante. E aí o presente, gente, vocês podem colocar aí o que tiver menos custo para você, né? Pode ser um peeling, pode ser uma eletroterapia, uma sessão de eletroterapia, pode ser uma sessão de massagem, o que for menos custo para você. E aí só você vai saber, né? E aí você vai fazer esse upsell para o seu paciente. É dizer, você está necessitando, você tem indicação para esse procedimento. Ok, o paciente quer fazer, então eu vou te dar uma condição especial para você fazer e você ainda vai ganhar um presente. Isso funciona muito, ok? Funciona bastante. Eu gosto muito de fazer isso, por exemplo, o paciente vai fazer uma toxina botulínica. E aí eu falo, ok, vamos fazer toxina botulínica, mas a sua pele realmente está precisando muito de um skin booster. Qual é a vantagem de você fazer o skin booster? Você sabia que se a sua pele estiver super hidratada, a sua toxina ela vai ter um resultado melhor ainda. E a paciente já, é mesmo? Mas como é que é isso? Sim, porque a gente já prepara a pele e a pele recebe melhor, né, a toxina. E aí ela começa a pensar na possibilidade. E aí eu falo, olha, vamos fazer uma coisa? Você vai fazer a toxina, vamos fazer o skin booster,
tá? E eu vou te dar de presente uma sessão de peeling. Por quê? Porque dessa forma eu já faço uma renovação celular em você, ok? Faço um skin booster e a hora que você colocar a sua toxina, aplicar a toxina botulínica, vai ser a cereja do bolo. Gente, elas amam. E então tá bom, doutora, então eu vou fechar. Por quê? Porque aí eu já passo os valores, né? Olha, a toxina é tanto, o Skin Booster é tanto e você vai ganhar aqui, olha só, o peeling que seria 299, eu vou te dar de presente. Olha que beleza. E você ainda pode somar os dois e dividir. Então já vamos fazer, você já vai sair daqui linda, pronta e preparada aí para o seu aniversário de 40 anos. Claro que essa paciente vai fechar, ok? Então, isso daí é algo muito factível e é uma técnica que eu utilizo sempre também com as minhas pacientes. Claro, volto a relembrar, tudo sempre com muita integridade, né? A gente não vai empurrar aquilo que o paciente não necessita. É importante você ter esse olhar clínico, essa expertise, para que você faça associações que verdadeiramente vai potencializar, né? Aquele procedimento principal, que é o que essa paciente veio realizar aí na sua clínica, ok? Bom, mais um ponto muito importante que vai fazer você aumentar em muito aí o seu faturamento é você usar as redes sociais para você captar novos clientes. Gente, hoje em dia, né, eu costumo dizer que o quê? Onde é que estão os nossos clientes? Nas redes sociais, né? Então é muito importante a gente implementar sim esse uso das redes sociais, tá? Como que você vai fazer isso? Você precisa ter redes sociais profissionais. Doutora, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho que contratar uma agência de marketing? Nananina, não, nada disso. Eu comecei fazendo as minhas redes sociais totalmente sozinha. Você hoje em dia você tem packzinhos que você compra de posts com design profissional, onde você simplesmente vai fazer o quê? Você vai editar, você vai colocar sua logo, seu número de telefone e você vai publicar. Gente, ali você tem posts e conteúdo para o seu ano inteirinho. E principalmente, você vai colocar lá todo o seu trabalho, ou seja, você vai divulgar, né, os seus resultados que estão impactando vidas, que estão transformando vidas. Outra coisa muito legal de colocar lá são os depoimentos das suas clientes. Sempre, quando você faz algo extraordinário, quando a sua paciente sai lá da sua clínica, do seu consultório se sentindo super bem, ela vai falar bem de você. E você pode pedir para ela: "Ah, eu gostei, você gostou? Ah, gostei, eu amei. Posso gravar um depoimento? Você gravaria um depoimento para mim? Para minha rede social?" E ela vai falar: "Sim, claro que eu gravo. Ah, então diz o que que você achou, o que que você gostou." E ela pode gravar, gente, algo de 5 segundos, 10 segundos. "Olha, eu vim aqui na clínica da doutora Adriana, eu cheguei aqui, não estava muito bem, mas eu tô super satisfeita, eu amei, o tratamento é ótimo, ela é maravilhosa. Olha, super indico." Pronto, basta isso. Por quê? Porque isso vai chamar a atenção de novas clientes parecidas com ela. Olha que interessante, né? E isso funciona muito. Não é verdade que você, quando vê alguém parecido a você, indicando alguma coisa, você para e dá atenção? É exatamente isso que vai acontecer também com as novas clientes, ou seja, com pessoas ali que você vai captar. Outra forma muito, muito eficiente de você captar, né, os seus pacientes, seus clientes, futuros pacientes nas redes sociais é você fazer anúncios patrocinados, campanhas mesmo, né, que você pode fazer tanto no Facebook quanto no Instagram. E lá tem um passo a passo muito fácil que você pode impulsionar lá que eles colocam, né? Impulsionar determinado post. Então você pode começar, né, a testar isso. Um post, por exemplo, que teve muitas curtidas, que teve muitos comentários, você pode impulsioná-lo com uma legenda diferente, convidando para que a pessoa vá até a sua clínica, faça uma consulta. E olha, gente, vou te dizer, funciona de verdade, porque você tem vários parâmetros ali. Você pode colocar a idade que você quer,
atingir, se é homem, se é mulher, quais os interesses dessa pessoa, qual a distância de onde você atende. Então, por exemplo, se você está numa cidade grande, né, 10 quilômetros é nada. Se você está numa cidade pequenininha, 10 quilômetros é muita coisa. Então, você vai colocar quantos quilômetros de distância, qual o tipo, né, quais os interesses que essa pessoa tem. Tudo isso você pode colocar ali no momento de fazer esse impulsionamento. E aí, o seu post, ele vai ser entregue para esse tipo de cliente. Olha que incrível. E aí, essa cliente será impactada, ela vai entrar em contato com você, ou pelo direct, ou pelo WhatsApp, seja lá, né, o contato que você colocou. E aí começa-se todo esse processo. Interessante, né? Isso daí é muito bom e se você ainda não faz, você precisa começar a fazer. É importante que você pesquise sobre isso, né? E realize aí esse trabalho, tá bom? Ok, e agora eu vou para o último ponto, bem importante também, que é uma das formas também que vai fazer você implementar, aumentar o seu faturamento desde já, que é o quê? Um programa de indicação com recompensa. Isso mesmo. Você deve criar, implementar esse programa de indicação com recompensa. O que é isso? Olha, a paciente vem fazer um tratamento, ela indica uma cliente que fecha também, ela ganha alguma coisa. Olha que interessante, gente. Lá na clínica a gente faz muito isso. Indique uma amiga que fecha o tratamento e você ganha tal coisa. Eu faço isso direto. E aí você vai utilizar os mesmos requisitos, né? Daquele upsell. Você vai fazer o quê? Você vai eleger ali algum tratamento para você de menor custo e que você, de preferência, possa fazer na mesma sessão. Então, vou dar outro exemplo aqui. Vamos imaginar que você esteja fazendo um tratamento lá de up glúteos, por exemplo, né? De volumização de glúteos com a pressurizada. Então, essa paciente está fazendo, ela trouxe uma amiga. Aí ela trouxe uma amiga. O que você pode dar para ela de recompensa? Você pode dar para ela, por exemplo, uma sessão de lipoenzimática no abdômen. Olha que interessante. Escuta essa. Você já está com a sua paciente deitada na maca, você já está toda paramentada e você já está utilizando a seringa para fazer up glúteo na paciente, correto? Correto. Terminou, você vai usar a mesma seringa, obviamente, né? Você vai fazer a lavagem dela com soro fisiológico e aí você vai aplicar na mesma paciente. Você vai aplicar, por exemplo, uma mescla lipolítica, que uma sessão, o preço é muito em conta da mescla lipolítica, você não está tendo mais custos de material. Estão entendendo isso? Você já está ali naquele momento, você vai ter mais o quê? Mais 20 minutinhos de atendimento com ela. E já nesta primeira sessão, ela já pode vir a ter resultado. Olha isso, gente. E aí você já vai abrir a possibilidade e o desejo dela fechar com você um tratamento abdominal para lipoenzimática. Estão vendo? Então, tudo isso você vai trabalhando na sua paciente. E pode ter certeza absoluta, se ela não fechar com você ainda naquele mês, assim que ela terminar os glúteos, ela vai fechar com você. Porque toda mulher, por mais em forma que esteja, ela sempre quer diminuir ainda um pouquinho mais a barriguinha, não é assim? Nós somos assim, não é verdade? A gente pode estar magrinha, mas a gente sempre quer mais um pouquinho. Então, gente, você precisa começar a trabalhar com essas técnicas, tá? Isso daí vai te ajudar imensamente a você aumentar o seu faturamento desde já. Muita coisa, né? Eu falei com vocês que ia ser 3 formas de aumentar o faturamento, mas eu acabei entregando 7 formas de aumentar o seu faturamento. Vamos revisar aqui todas elas? Então, primeiro, gente, eu preciso o quê? Apresentar resultados reais, né? Para as minhas clientes, realmente fazer uma transformação e ter isso documentado antes e depois e tornar isso público, fazer uma divulgação. 2, consultar o meu paciente de forma holística. E assim, claro, eu vou ter
todas as informações para que eu tenha possibilidade de planejar algo que seja de acordo com as possibilidades financeiras dessa minha paciente, com a disponibilidade de tempo dela, emocional e com aquilo realmente que ela precisa fisiologicamente, tá? Terceira forma, mudar a técnica de vendas, né? Parar de vender o seu tratamento e mostrar para sua paciente o benefício e o custo dela não realizar aquele procedimento. Quarta forma, fazer aí os ajustes, né, pequenos e periódicos no seu preço ao longo dos anos. Quinta forma é você fazer upsell para suas próprias pacientes que estão dentro da clínica, né? Você vai oferecer uma vantagem para ela e você também pode oferecer um presente para essa paciente que fechar um outro tratamento com você, no qual ela tem a indicação. Sexta forma, você utilizar as suas redes sociais para captar novos clientes, e aí você tem muitos recursos aí para você utilizar, com investimento ou sem investimento. E a sétima forma é você implantar aí, né, um programa de recompensa. Então, isso daí também é muito válido e funciona muito. Gostou? Então, você já tem aí 7 iniciativas que você já pode começar a partir de hoje a implementar aí na sua clínica, no seu consultório, no seu espaço e já vai começar a colher todos os benefícios. E depois que você implementar, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários quais foram os seus resultados. Eu tenho certeza que você terá muitos e grandes resultados, ok? Esse foi o nosso podcast Pressurizada. Um grande beijo e a gente se vê no próximo episódio.